Bom, pessoal, eu converso hoje com o Ricardo de Lázaro Filho. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Cara, seja bem-vindo aí ao meu podcast. E a ideia é a gente bater um papo, falar um pouco sobre o que a Genera faz e o que a Genera pode oferecer, tá, para os biohackers, para as pessoas que querem se conhecer, tá? E até mesmo conhecer as suas origens, entender de onde ele veio. Eu conheci ali através do exame que eu fiz a Genera, eu identifiquei ali vários primos, né, pessoas ali de Sim, outras, sim. de outras gerações, e inclusive uma das pessoas entraram em contato comigo e a gente conversou, foi bem legal. Que legal, que legal. E para começar, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Como é que você chegou aí como é que foi a tua trajetória, desde quando você pensou em criar a Genera? Legal. Eu comecei, na verdade, sempre fui apaixonado por genética, tá? E até me interesso bastante pela área de biohacking, transhumanismo, longevidade, são áreas que eu super me interesso. Mas a paixão inicial acho que foi pela genética mesmo, que é uma coisa que embasa muito dessas novas tendências também. E lá no ensino médio, eu me apaixonei pelo tema e resolvi prestar vestibular na área de farmácia bioquímica, porque aí eu ia entender mais a parte até molecular da genética, né? E era o que eu mais me interessava. Então, me formei, entrei em farmácia bioquímica lá na USP, era muito novo, fiz 17 anos no primeiro ano de faculdade. E daí, logo no começo, no primeiro ano, fui fazer iniciação científica em genética lá na USP, né? Então, fui trabalhar em laboratório, aprender a extrair DNA, extrair RNA com pipeta, né? Era bem interessante, a gente trabalhava com animais, com ratos, então tinha tudo foi realmente assim uma coisa, uma realização da infância trabalhar num laboratório, né, e tal. E, e foi super legal. Fiquei um tempo no laboratório, fui ter outras experiências profissionais, trabalhei em indústria farmacêutica e tal, e vi que realmente pesquisa era uma área que eu gostava bastante. Fui voltar a fazer pesquisa na área de envelhecimento, no banco de cérebros da Faculdade de Medicina da USP, que trabalhava, né, principalmente com Alzheimer, Parkinson, doenças ligadas ao envelhecimento. Uhum. E, e lá eu percebi que médicos faziam pesquisa, ao mesmo tempo eles, né, não dependiam de bolsa, de financiamento necessariamente, então eles muitas vezes trabalhavam e faziam a pesquisa em paralelo, e muitas vezes as pesquisas eram também mais aplicadas, que era algo que eu sentia falta, né, numa pesquisa básica, não que ela não seja importante. E pensei, nossa, eu devia ter estudado medicina. Então, final da faculdade, voltei para o vestibular, voltei para o cursinho, fazer cursinho junto do último ano da faculdade de farmácia e tal. Prestei vestibular de novo e entrei daí em medicina, aqui na Faculdade de Medicina da USP. Uhum. E na medicina foi assim, foi um novo tipo de profissão, né? Tudo muito novo, mas eu percebi que eu não queria ser médico. Então, eu não me imaginava dentro do hospital, trabalhando mesmo, ali dando plantão, né? Não era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Então, eu estava no segundo ano da segunda graduação e sem saber muito bem o que eu queria, mas sabendo que eu queria trabalhar com genética, né? Uhum. E eu tinha conhecido meu melhor amigo da faculdade, era o André, inclusive ele também gostava muito de genética, a gente se conheceu, ele estava lendo um livro de genética, e ele tinha trabalhado no laboratório de identificação humana da polícia, né? E a gente conversando, eu falei, putz, André, a gente podia montar um laboratório de genética, assim, desse jeito, o objetivo é isso, né? Um ano antes eu tinha feito um exame semelhante ao da Genera no exterior, né? Uhum. Da empresa, uma empresa bem famosa lá no exterior, em 2009 isso, né? E foi aí que eu falei, nossa, tinha que tentar desenvolver isso aqui no Brasil. E em 2010, eu e o André, a gente foi analisando o mercado, a gente percebeu que para começar, ideal seria um exame mais barato, um exame que tivesse mais demanda. Então, a gente começou com um teste de paternidade, a parte de ancestralidade, saúde e bem-estar, né, essa parte genômica pessoal, a gente começou em 2014, né, a gente trouxe para o Brasil com uma parceria com o laboratório americano, mas a empresa ela teve um crescimento contínuo, né? Foi super interessante assim montar uma empresa do zero, sem investimento, dependendo de parceria para fazer as análises, né, com laboratórios. E, e daí em 2019, né, a empresa acabou
mudando um pouco, já tinha uma estrutura legal, mas já tinha analisado mais de 100 mil pessoas, a gente acabou mudando o foco, 2019 e 2020, para fazer somente esses exames que a Genera oferece hoje, então, que é o exame teste que você fez, tá? Então, foi basicamente essa a história da empresa, que acaba se esbarrando um pouco com a minha própria história. Legal, cara. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? As coisas saem com tanto prazer, com tanta É, facilidade. Bem dizem que legal. quando você trabalha com o que gosta, você não gosta de mais nada. Estou brincando, mas É, brincadeiras à parte, faz é sentido. muito bom você não, é muito bom você trabalhar com o que gosta. Realmente o trabalho e o prazer e o lazer, para mim, é uma coisa que se mistura muito. Sim, sim. Agora falando um pouquinho mais aí sobre os exames, então, a coleta, que eu achei assim que me surpreendeu bastante, que falaram, pô, agora vamos saber aí a sua linhagem, né, sua ancestralidade, linhagem, informações nutricionais, de pele, de longevidade e tal, fármaco e tal. Mas é só o exame pela boca, né? Tipo, a pessoa só... Exato. Cara, tão simples assim coletar, tipo, esse Super. examezinho já tem informações o suficiente. Super. A gente tem, isso é engraçado, a gente via muito no teste de paternidade. As pessoas achavam que o teste de paternidade por sangue funcionaria melhor que o de saliva, né? Uhum, Existe uma questão de achar que o sangue, né, tem mais validade ou tem mais informativo. Mas, na realidade, o DNA ele é praticamente o mesmo em todas as células do corpo, né? uhum, Muda pouquíssimo, né? Então, você analisar para esse tipo de teste saliva, né? Então, não é nem a saliva, são células mais superficiais da mucosa bucal, que quando você esfrega, né, você acaba coletando, né, esfrega aquele cotonete, ou você coletar o sangue, né, ou você fazer uma biópsia e coletar o DNA daquela biópsia, né? Eu não vou falar de fio de cabelo, que precisaria de um chumacinho arrancado para fazer esse uhum. tipo, para ter DNA suficiente para fazer esse tipo de análise que a gente faz na Genera, mas independe, porque o DNA é o mesmo na célula, a sequência ali é praticamente a mesma, né? Então não vai fazer diferença, né? Uhum. Então é impressionante, né? Como você passa o cotonetezinho e aquilo consegue passar, te dizer todas essas informações, né? Cara, legal, muito interessante. E das informações que eu coletei aqui, eu peguei o pacote completo, tá? Pegou a parte de ancestralidade, então, através dessa ancestralidade, eu consigo identificar as minhas origens em porcentagens, né, que você coloca. Quanto maior a porcentagem, maior a probabilidade de que eu vim de lá, é algo nesse sentido? Isso, essa é uma estimativa e não é nem a probabilidade, é uma porcentagem do DNA. Então, por exemplo, no meu caso, estou também com o meu resultado aberto, é legal, a gente pode até ir comparando, né? Uhum. Eu tenho 91% da Europa, então a maior parte do meu DNA é da Europa, né? E de várias regiões da Europa, sendo que dentro da Europa 41% é da Itália, realmente metade da minha família veio da Itália, então é o que faz mais sentido. Mas eu tenho porcentagens ali, então pedacinhos de DNA judeu, de DNA do norte da África e da região ali do Oriente Médio, né? E tenho até 2% de DNA indígena que veio ali da, da mãe do meu avô materno, que a gente sabe que era mais brasileiro, que não sabe, a gente não conhecia muito a origem, não veio da Europa, né? A maior parte veio no começo do século passado. Essa bisavó, a gente não sabia a história e provavelmente veio dela. Então, a gente consegue traçar em termos de porcentagem, né? Eu até fiz análises mais complexas do meu DNA em outros softwares e vi que, na verdade, é uma ponta do meu cromossomo 16 que é indígena. Então, Uau, é interessante. É mais uma questão de composição do que propriamente porcentagem de probabilidade. que legal, cara. Eu tenho aqui também 62% europeu, né? E também Sessenta e dois. eu tenho 11% de descendência judaica, cara. Eu falei, pô, Olha, eu que sou judeu legal. aqui, eu não tô sabendo. Eu não sabia disso, não. Tem Achei. muito. A sua origem é brasileira, assim, você não. é, Isso. então, Brasileiro. tiveram muitos portugueses, na verdade ibéricos, né, que eram Eu sou da aqueles Ibéria cristãos mesmo. novos. 27% Então, Ibéria. que eram os cristãos novos, que eram os judeus convertidos, foram obrigados a se converter
pelo islamismo, né? Eram judeus sefarditas, que acabaram sendo até expulsos de Portugal, da Espanha. Muitos foram para o norte da África, outros foram ali para a região do leste europeu e alguns vieram para as Américas. Então, você carrega um pouco desse componente. Olha que interessante, cara. Bom, seguindo aqui, nós temos aí depois a busca por parentes, né? Ele Sim, faz um comparativo das pessoas que já realizaram o exame, né? E passa aqui as informações de primo, prima de terceiro grau, de quarto grau. E o legal é que ele me dá, tipo, conforme, né? A Genera oferece a possibilidade de eu compartilhar, né? isso. Oferece o e-mail da pessoa para que eu possa fazer contato, né? É isso. Exato. Então, você, na hora do registro, você diz se você quer ou não compartilhar o e-mail com a base. Depois, se você também se arrepender, você pode tirar. Mas, e daí a gente faz o cruzamento da base em si, né? A gente tem uma base muito grande, a gente não abre o número de pessoas, mas é realmente uma base bem relevante já. Então, é comum pessoas acharem dezenas de primos, né? Eu, claro que assim, no meu, como parte da minha família fez, acha minha mãe, meu irmão, minha avó, minha tia, e depois vão achar aqui, né? Tem a Silene, uma prima de terceiro a quarto grau, minha, meu que eu não conheço, mas se eu procurar, muito provavelmente eu vou achar ali, ou a cidade que veio junto, pelo menos esses primos mais próximos, né? Uma cidade pequenininha que veio os parentes dos dois lados, um sobrenome em comum. Que legal, cara. E você consegue fazer a distinção da linhagem materna da linhagem paterna através desse Isso. exame? Isso. Então, o DNA humano, né, ele se divide na parte nuclear, né, que tem os cromossomos, tal, e o DNA mitocondrial, que ficam nas mitocôndrias. O DNA mitocondrial, ele sempre é passado da mãe para os filhos. Então, o seu é igual ao da sua mãe, que é igual ao da sua avó materna, que é igual ao da mãe dela, e assim por diante. Então, a gente consegue traçar desde a primeira mulher, que a gente chama de Eva mitocondrial, que é a mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje, qual que foi esse percurso, né? Então, qual que é o seu, de curiosidade? A linhagem materna é o U. É o U? Ela é U. indígena? Eu não lembro de cor. Ela vai para as Américas, não? O grupo surgiu acerca é África. Ela começa na África, né? Mas Começa ela vai na África, caminhando. termina no 46 mil anos, descende da linhagem do R, possui 8 ramificações principais. Estima-se que A a primeira última, representante, a última telinha, o último quadrinho, ele está onde? deixa eu ver aqui, da na Europa. Está na Europa, então é de origem europeia ainda, Ah, tá? tá. Tem muita gente que tem uma origem, que tem a linhagem materna indígena ou africana aqui no Brasil, né? É super comum, porque pelo resultado histórico mesmo, né? Legal. E através desse exame eu também consigo, por exemplo, se meu pai fizer o exame, o sistema vai acusar de que ele é o meu pai. O busca parentes vai acusar. Então você vai encontrar lá, né? Esperamos pelo menos que apareça seu pai lá como pai, tá? Então, e a sua linhagem paterna vai ser idêntica à dele. Então, a linhagem paterna a gente analisa pelo cromossomo Y, né? Como é pelo cromossomo Y, só homens biológicos têm esse cromossomo, e a Uhum. gente faz essa análise e o seu vai ser igual ao do seu pai, que é igual ao do seu avô paterno, que é igual ao do pai dele, e assim por diante também, até chegar ao Adão cromossomial Y, que é o primeiro homem, né? O homem que dá origem a todos os seres vivos, seres humanos vivos hoje. Legal. O meu é o J, leste O J, da Eurásia, norte da África. se eu não me engano, até o J, né, tem o textinho, acho que é o J que ele tem bastante ligação com os judeus. Não sei se ele fala aí no textinho do Haplogroup. Então, contei com a cultura da idade da... Não, acho que aqui não. Não? Migração, deixa eu ver aqui em cima. É, Territorial, África, Europa. Ah, tem aqui, ó. Estão né? associados a comunidades judaicas. Ó, então Legal, já cara. sabe que é do pai, do pai, do pai, do pai, né? Que deve ter sido um judeu que veio para a América. Olha aí. Legal.
Agora, partindo para a parte de bem-estar, nós temos a parte de nutrição. Então, Boa. aqui eu consigo identificar, pelo menos, uma base nutricional ali daquilo que meu DNA oferece para o corpo, daquilo que ele não oferece, a gente precisa suplementar, e o que mais ele pode mostrar aqui para mim? Exato, né? Então, ele fala um pouco também a eficácia de algumas dietas, ele fala também do metabolismo do folato, que é uma coisa interessante, ou até coisas ligadas à sobrecarga de ferro, ingestão de açúcares, né? Basicamente, o Nutri, ele é um exame que possibilita que você, a partir dele, mas claro que não exclusivamente com ele, você tem que o fato de você ter uma predisposição a uma deficiência de vitaminas, não necessariamente você tem que fazer uma suplementação na hora, mas vale você investigar isso, principalmente se você tiver os sintomas. Uhum, Mas o Nutri, ele tem esse objetivo justamente de você mudar a sua alimentação, ter uma alimentação mais adequada, mais personalizada, eventualmente até fazer uma suplementação, de preferência junto com um profissional, mas ele tem esse objetivo de personalizar a parte de alimento, né? Então, eu posso dar como exemplo eu mesmo, né? Então, eu, Ricardo, tenho uma atividade do metabolismo do folato, que é a MTHFR, reduzida, né? É o penúltimo resultado. Assim, eu tenho alguns sintomas disso, né? Era visível em alguns exames. Eu também, por ser médico, pude seguir, pesquisar e comecei a tomar metilfolato, que é um complemento, né? Um uhum, suplemento e que realmente teve um resultado super positivo para mim. Então, esse é um exemplo do uhum. que do que se pode fazer, né? É, mas acho que é um que é super interessante, eu não sei, talvez você tenha, é ser intolerante à lactose, né? Como que é em relação à sua tolerância à lactose? É o terceiro É, resultado. eu tenho chances elevadas de ser De ser tolerante. tolerante, então, Tolerante, eu estou bem no legal, meio ali. legal, Tenho porque problema a com lactose. tolerância é muito frequente pessoas aqui no Brasil serem intolerantes à lactose. Então, a lactose não Uhum, fazer bem, né? Não que a pessoa tenha que propriamente parar de tomar leite, mas reduzir, né? E é reduzir. algo que tem um componente genético super alto. Nem tudo aqui aliás, nada aqui é somente genético, tá? Tudo tem componentes genéticos, componentes ambientais. Isso aqui é uma visão baseada em alguns marcadores de maior correlação, marcadores genéticos de maior correlação, mas intolerância à lactose é um dos principais e muita gente tem e faz sentido mudar a dieta. Legal, cara. Para quem tá na área do biohacking, é essencial você ter esse conhecimento, cara, Com transforma a certeza. vida. Parte do folato também. Tem um outro aqui que eu queria abordar, que é a fome emocional, cara. Isso aqui eu achei Aham, demais. aham. É Eu sou um interessante, cara né? que, de fato, eu tenho uma predisposição à fome emocional. Qualquer É. alteração, putz, saltar a geladeira. Depois que eu entendi que eu era mais eficiente, olha, cara, isso mudou minha vida bastante, mudou bem minha vida Que depois, principalmente interessante, depois que eu cara. fiz o exame, tá? Que interessante. Eu tenho uma eficácia maior em dietas low carb. Depois que eu alterei, entrei pro low carb, cara, mudou muito a minha performance, minha Mudou? qualidade de vida. Ah, cara, emagreci acho que 6, 7 quilos. É Até mesmo, cara? no Olha, que no meu impressionante. Insta, né? Se você acompanhar no meu Insta lá, eu tava no começo da pandemia com o rosto cheinho, acabou emagrecendo. Aí eu até tive que Legal. fazer umas ações estéticas para dar uma arrumada, cara, porque encheu Uhum, uhum. de todo zoado. É, com certeza, né? O exame ele é super importante para você se organizar e melhorar a dieta, né? Por exemplo, tenho chances de níveis reduzidos de vitamina D e fui fazer teste, e realmente estava assim no limítrofe inferior, né? Olha, Vitamina D tem o sol e tem a questão da suplementação. Não é algo que eu faço todos os dias, mas me preocupei um pouco mais com isso e tem uma vitamina D aqui que dias como hoje, que pelo menos aqui em São Paulo
tá nublado e chuvoso, às vezes eu tomo. Esse é um exemplo, né? Claro, meu pessoal, não é um Uhum. conselho médico, mas é super importante. Exato. E vitamina D é algo tão fácil de conquistar, de conseguir, né? Assim, de Sim, graça, né? Se você for ver. exato, exato. E sensibilidade à cafeína, cara. Eu sou sem variação nos níveis de ansiedade. Cara, e eu tomo café pra caramba. Eu sempre tomei bastante Uhum, café. Depois que, assim, que eu percebo que o café não é tão bom para a saúde, dei uma reduzida e às vezes até claro. paro por um tempo, tá? Mas, e realmente, de fato, eu não tenho muita alteração na ansiedade. É Muita coisa legal bacana. falar sobre a parte de cafeína, né? A gente analisa essa parte de ligada à sensibilidade à ansiedade, né? Mas tem outros marcadores que não tem no exame, mas que existem hoje, que vão, por exemplo, falar se a pessoa tem um metabolismo mais lento ou mais rápido da cafeína. Eu, por exemplo, como eu fiz a análise do meu genoma todo, que é um serviço que eu fiz no laboratório mesmo, eu fui mesmo eu, infelizmente não vende na Genera, mas espero que nos próximos anos a gente comece a vender e possa até oferecer para quem já fez o teste. Quando você olha o genoma todo, tem vários outros marcadores, né? E tem marcador, por exemplo, que fala de metabolismo. Então, eu não tenho realmente ansiedade com cafeína, mas se eu tomo, eu não durmo. E não é por ansiedade, simplesmente o metabolismo é mais lento, né? Uhum. Então, minha namorada é o contrário. Ela toma café, ela dorme e tal, mas quando ela toma bastante, ela gera uma ansiedade. Então é interessante isso, né? É, cara, você vê como o tipo biológico da pessoa muda bastante, né, cara? Eu faço um Muito monitoramento do meu sono, então eu tento ir tudo, legal. não todos os dias, mas sempre que possível olhar, ver como é que tá a qualidade do meu sono e saber como eu posso melhorar. Fiz vários testes relacionados à cafeína e não atrapalhou, né? Tipo, atrapalha sim, mas atrapalhou minimamente a qualidade do meu sono. Aí, a parte de sono, Uhum. tempo de sono profundo e tudo mais. Que Mas interessante. Você legal, usa cara. pulseira? Alguma... Eu uso pulseira. Eu não consegui ainda comprar aquele Oura Ring, não sei se você Sei, conhece. sei, conheço, É, tem que conheço. comprar lá nos Estados Unidos para, né, pegar, tirar a medida e tal, e por Claro. enquanto não dá. Eu tenho também, acho que a mesma que a sua. Eu tinha a Fitbit antes, gostava mais, daí acabou quebrando minha Fitbit durante a pandemia e comprei a Mi Band, que entregava mais rápido e era mais barato aqui no Brasil. Sim. Mas eu acho super importante ter também esse acompanhamento, né? Pensando no aspecto biohacking, assim, acho fundamental ter esse acompanhamento múltiplo, assim. Cara, é porque muda completamente, né? Se você tem uma qualidade de Sim, sono ruim, não adianta você chegar no dia seguinte, querer encher a cara de nootrópicos para achar que vai performar. Cara, não, é o momento de você descansar, ter um dia mais tranquilo e de claro. acordo com a noite. Vamos lá para o próximo, então, aqui, para dar tempo. Agora a parte fit, parte da Uhum, atividade física. Isso aqui era algo que eu estava tremendamente com vontade de me conhecer nesse sentido, até mesmo para legal, entender que tipo de exercício eu poderia realizar, né? Começando legal. pela E o que que deu de resistência. performance atlética no seu? Esse é um que é um bem Eu sou, clássico, eu assim. sou melhor em força de explosão. Força e Eu explosão. também, eu também, é. Uhum, É. Então, no caso de endurance aí, acho que eu poderia já pensar em não realizar. é. E Eu não esse tinha marcador no frequência. ACTN3, ele é um dos mais famosos dessa área, né? Que realmente viram que maratonistas, e ele está ligado até ao tipo de fibra muscular, né? Fibra branca, Isso, fibra tipo de vermelha. fibra. Mas eles viram que esses maratonistas, eles tinham esse marcador genético, né? Que muda até a estrutura da proteína. E é super impressionante, assim. Você olha Uhum. esportes mesmo, que nem futebol, que exige mais força, às vezes com força e explosão, não é corrida em constante, né? Ele tem uma proporção muito mais alta desse marcador de força e explosão do que na população normal, por exemplo, e Uhum. maratonistas ou, né, nadadores de longa distância, o contrário. Eu achei, eu não sei se você tem correlação, mas era com relação ao tipo de fibra que você exercita. Eu tô fazendo um desafio pessoal meu de fazer 1.000 flexões em 1 hora. Caramba, é É, possível? é possível, eu já vi gente fazendo. Pessoas mais novas que eu, claro. Tô com É, 35, então 36 eu tô. é.
Então tá bem Tenho complicado. 35 também. A força, se você for olhar a curva, né, populacionalmente, pelo menos, o ápice já foi. Pois é, pois é. Aí, o que que eu consegui? Eu consegui 1.000 flexões em 1 hora e 4 minutos. Nossa, impressionante, super impressionante. É interessante, mas ainda não cheguei, né, no meu... Assim que eu bater, nunca mais eu preciso fazer. Essa é a realidade, mas eu quero bater. Legal, legal. E Vai estar no caminho. exige muito, né, de você treinar mais. Aí, quando eu vi que é força e explosão, aí eu falei, putz, cara, talvez então, com a idade que eu tenha, vai ser um pouquinho mais difícil de eu conquistar. Mas vamos ver. Mas acho que não vai ser impossível. Eu não sei, o Drauzio Varela não fez o exame, ou se fez o exame ainda, também não fui olhar os resultados dele, nem, né, posso acessar resultados de qualquer pessoa assim, mas é, ele conta bastante a história de quando ele começou a correr e que o ápice da corrida, do melhor tempo dele, não foi, né, nas idades mais novas, foi quando ele realmente estava já treinado, né, e acho que ele tinha a faixa de Isso. 60 e poucos. Então, acho que você vai conseguir, sim, com Vamos lá, essas reflexões. vamos nessa. Ele mede também estresse oxidativo, né, induzido pelo Uhum. exercício, o meu padrão. A força dos ossos, né, ossos fortes, ossos com É. resistência intermediária. Então, eu estou meio que no padrão ali. O meu é menos denso, por exemplo, né? E realmente já tive algumas fraturas, estou até com o pé fraturado. Olha, risco de obesidade, cara, isso aqui é bem legal. Eu tenho 2,5 maior chance de ser obeso. Caramba. Se eu não tirasse, se eu não reduzisse o carboidrato, cara, eu tava nesse caminho. É, esse marcador, que é o FTO, o gene, né? Ele é bem, assim, claro que é importante sempre falar. Existem vários marcadores, várias variantes genéticas que estão ligadas ao aumento de peso. Geralmente, cada uma delas tem um efeito pequeno, né? Sem contar aquelas mutações genéticas que levam à doença mesmo, né? Aquelas doenças Uhum. que são familiares, né? Mas esse é o marcador que tem o maior peso no peso, tá? Então, é, ele você deve ter talvez também o índice de massa corporal mais alta também. Ele geralmente caminha junto, né? Uhum. Uhum. Tá no mesmo gene. Isso. Respostas ao exercício, ganho de massa muscular, que tem facilidade para ganho de massa muscular. É bem aquilo que você falou. Não que eu seja Legal. forte, musculoso, não sou, de fato, mas estamos Mas caminhando. a facilidade existe, né? A facilidade existe, estamos testando agora. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui que eu acho interessante. Capacidade cardiorrespiratória. Eu também estou na intermediária. Então, se eu tiver algum problema cardíaco assim, ele acusaria de certa maneira. Aqui envolve mesmo uma capacidade cardiorrespiratória, assim, porque tem aquele aspecto que você tem o seu limite físico muscular, ou um limite físico mais de cardiovascular, né? Um limite Uhum, cardiorrespiratório ali, que envolve todo esse componente. E ele está mais ligado a esse ponto, né? legal. Resistência muscular, recuperação de frequência cardíacas após o exercício, intermediário. E dor muscular pós-exercício, cara, nem imaginava que daria para você ter uma É. disposição para ter mais. Seria aquela. Esqueci o nome daquele. Do que é liberado no músculo logo após o exercício. A lactato, né? É, Isso. tá. Não, na verdade, a dor muscular, ela tá mais ligado a relação da contratilidade, do movimento de contração dos músculos com os elementos em volta dele, tá? Então, lactato é um ponto, geralmente é uma dor mais inicial, né? Você começa a sentir a dor do excesso de lactato quando você faz a atividade física naquele momento, começa a ficar extenuante, né? Essa dor muscular, ela é mais aquela dor um pouco posterior, né? A gente até fala aqui comumente entre 24 e 72 horas. Então, eu, por exemplo, eu ando de skate, né? Faço outras atividades físicas, faço wakeboard e tal, mas, por exemplo, o skate é um esporte de mais impacto, exige também, muitas vezes,
tipo de força, né, de bater o skate e tal. E geralmente quando eu ando no final de semana, segunda e terça, ainda lembro da sessão do final de semana, porque realmente fico dolorido e eu tenho, né, no caso, uma maior dor muscular, por exemplo. Legal. Agora partindo para a parte da pele. Cara, isso aqui Uhum. foi bem interessante também. Aqui tem a sensibilidade ao sol. Aqui minha sensibilidade é padrão. Mas no meu caso, assim, eu particularmente sempre fugi do sol por conta disso. Tá? Que Não sei se bom. tem alguma relação. Ou, assim, acho que, claro que não importa se você for padrão ou se você tiver um nível elevado de sensibilidade, sempre é importante você passar o protetor solar. Esse é um Se, ponto muito não, sim. importante, né? É que com relação a ficar muito tempo exposto ao sol, por exemplo, eu gosto Entendi. da praia, mas não gosto do sol da praia. Mais ou menos nesse Uhum. sentido. Uma coisa que bateu aqui legal foi a minha tendência a um menor risco de desenvolvimento de rugas faciais. E realmente, assim, você falou que tem 36, né? Você é mais velho que eu, acho que 36. eu tenho mais rugas que você. Eu tenho 35, é, acho que você É, é, realmente... aqui tá. Era para movimentar. Ah, entendi. Você fez ali Tem toxina botulínica aqui. boa, boa, né? Já usando o biohacking da Ah, pele. cara, se eu não fizer isso, quando eu chegar nos 60, eu vou estar um maracujá. Boa. Mas legal. Capacidade É, antioxidante, atividade padrão. Que legal, cara. Níveis de tem, vitamina D. a gente aqui fala vitamina E, vitamina C É, também. vitamina E, é. É. É importante também, acho que um ponto que é importante, às vezes tem pessoas que fazem o teste e algumas coisas não batem, né? Eu acho que é importante falar assim, a gente está analisando aqui, cada característica humana, cada característica analisada, ela tem um componente genético e um componente ambiental, né? Muitas vezes o componente ambiental é até maior do que o genético, né? E Isso. dentro do componente genético tem várias variantes. O que a gente está olhando é algumas das variantes que são mais associadas à condução, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente falou um pouco de risco obesidade, né? A pessoa pode ter ali um maior risco obesidade. Eu tenho 25% a mais de risco e eu sou magro, né? Eu tenho um IMC ali de 20, né? Uhum. E a pessoa pode falar, não tá batendo. Mas, assim, a gente está olhando, né? Primeiro, eu como super pouco, faço uma certa restrição calórica, por exemplo, uma redução calórica. E, e a gente tá falando também de um marcador genético. Então, tem vários outros. Pode ser que eu tenha Sim. algum outro marcador genético que seja que propicie muito a pessoa ser muito magra e, na verdade, equilibre ali, tá? E que às vezes é um marcador mais raro, um marcador que veio ali da minha mãe, que é super magra e tal. Uhum. Então, acho que é importante também ter essa visão que hoje é o recorte, a ciência está evoluindo e o Uhum. produto da Genera também vai evoluir. Legal. O que você falou sobre ambiente é bem interessante. Acho que, se eu não me engano, é a epigenética, né, que faz esse estudo da mudança da tua biologia conforme o local onde Com você atua. certeza, E isso faz com total certeza. diferença. Partindo aqui para aging, cara, isso aqui achei fenomenal e eu estava ansiosíssimo pelos telômeros. Aqui que tem os Legal. telômeros? Cadê? Os telômeros, comprimento dos Comprimento dos telômeros. telômeros. É. Assim, eu fiquei já hiper tranquilo quando estava escrito não influenciado por esse genotipo. Ah, que Ufa, bom. o, porque acho que é, o é Dr. Pedro Chestatsky, que foi uma das pessoas que eu entrevistei, não sei se você conhece, fala legal. muito sobre Sim, já ouvi longevidade. falar. Não conheci pessoalmente, mas já ouvi falar. Ele entrou nessa área de longevidade justamente porque ele fez o teste dos telômeros e o dele estava curto. Hum, E ele tinha que se cuidar e se tratar, senão. interessante. A gente aqui, né, a gente não está propriamente vendo o tamanho do telômero, né? A gente está vendo o marcador genético associado a tamanhos de telômero. A gente até no passado, na Genera, a gente ofereceu esses testes de tamanho de telômero, mas ainda eram
era um nicho muito específico, quem sabe no futuro a gente não desenvolva e volte a oferecer. Mas já é super interessante, né? Porque existem marcadores que são associados a telômeros maiores ou menores. Uhum, sim, é interessante, pelo menos para o círculo de pessoas que eu conheço, assim, eles gostam mesmo de tentar entender ali o tamanho, dados e É, a gente estava até com um projeto, acabou não indo para frente, mas é um projeto de longevidade, onde a pessoa muda todo o seu estilo de vida. Então são 7 semanas. legal. Primeira semana faz a medição dos telômeros, durante essas 7 semanas ela faz a alteração nos seus hábitos, né, melhora a tua qualidade de vida e tudo mais. No último dia realiza novamente os exames, né? Só que em teoria os exames ele eram mais teóricos, né? Eram Entendi. tipo, melhorou isso, melhorou aquilo. Então, com base nessas informações, você conseguiria medir ali mais ou menos se melhorou ou piorou, né, o tamanho dos Que telômeros. legal. Atualmente, acho que o melhor relógio biológico usado é o epigenético, né? Melhor do que os telômeros, porque os telômeros até têm uma variação interna de cada pessoa, né? Essa tendência de diminuir ao longo da vida internamente, mas entre pessoas, uma pessoa idosa é normal ter às vezes um telômero maior do que de uma pessoa às vezes mais jovem. Só que o relógio epigenético ele é bem interessante, né? Que ele vai olhar ali a metilação do DNA e esse padrão de metilação para estabelecer a idade biológica. Eu cheguei a fazer os dois testes, né? Que legal. É, os dois deram idade biológica um pouquinho mais jovem do que a idade atual, mas isso foi pré-pandemia também. A pandemia deve ter me envelhecido uns 4 anos até agora. É, não, que isso, o negócio é persistir mesmo, mesmo em casa, né? É, Tem um aqui que é a longevidade, expectativa de vida mais longa para mim. Como é que legal, é que medida bom. Bom, essa expectativa de vida? É com base em quê? tá. Ele é baseado em um marcador que é talvez o marcador com maior relevância para a longevidade, né? Longevidade, acho que primeiro para falar, né? O componente genético para a longevidade é muito discutido, né? Tem estudos que falam de só 5%, tem estudos que falam de 40% do componente genético. Claro que para famílias de vida muito longeva, parece que o componente genético é maior, tá? O que a gente está analisando aqui é um dos marcadores individuais que tem maior relação com longevidade, que está no gene ApoE, que é o mesmo gene até do Alzheimer. O marcador que a gente está olhando aqui não é propriamente algo... ele tem uma relação com o Alzheimer, mas assim, ele está correlacionado geral Uhum. com longevidade, tá? E esse marcador, né, realmente ele analisa aqui e em função do seu genótipo, você pode ter uma expectativa de vida mais longa, média, né? Ou média, a gente não acaba não colocando uma expectativa de vida menor, né? Mas é mais nessa linha. Que legal, cara. Aí para mulheres tem a menopausa, idade padrão para início da menopausa natural. Isso. Que legal. E ainda em bem-estar, nós temos o Genera You, que eu vi aqui. Isso aqui, cara, eu É, queria te perguntar. Gene Guerreiro. esse é bem interessante mesmo. O que é o Gene O, Guerreiro? o gene guerreiro, ele tem esse nome, né? O nome, na verdade, o marcador fica no CONT, né? Na CONT, que é uma, uma enzima que está relacionada à quantidade de catecolaminas, né, e outros neurotransmissores no cérebro. Mas ele tem esse nome porque quando se descobriu, eles chamaram de Warrior Gene, né, de gene guerreiro, porque algumas pessoas eram Warrior e outras Warrior. Então, algumas pessoas Uhum. eram guerreiras, outras eram preocupadas. Isso é bem interessante, na verdade, porque ele está realmente ligado ao quanto a pessoa lida bem com o estresse. Então, tem Hum, pessoas em um extremo que não lidam bem com o estresse, né? Que quando estão estressadas performam pior e tal, mas, ao mesmo tempo, quando não estão em situações de estresse, a pessoa é mais atenta, às vezes ela é mais preocupada, é mais detalhista, ela né, em situação não de estresse, ela tem esse perfil e quando se estressa não consegue. O outro lado é a pessoa que
que no dia a dia, às vezes, até pode ser um pouco mais desatenta, né? Mas sob pressão, sob estresse, ela performa ainda melhor, né? Eu sou Hum. intermediário, por exemplo, e eu me vejo muito como intermediário mesmo. Aí tem o preocupado, tem o intermediário e o guerreiro. Né? Qual que é o seu O meu que é o aparece? preocupado. Você é preocupado. Ixi, então, esse é um ponto, por exemplo, importante no aspecto de performance mesmo, sabe? Mas Tem pessoas que é melhor você ficar ali sob pressão e se pressionar, e tem pessoas que às vezes, né, sem esse estresse, vai performar melhor. eu medi isso basicamente, assim, não que eu tenha toque, mas eu tenho um senso de organização um pouco maior. Então, essas coisas ficam Tá? desorganizadas, ou se algo pode dar problema, eu me preocupo mais com isso que pode, essas possibilidades, do que necessariamente, sabe, relaxo, de Sim, certa sim. maneira. Eu achei que isso aqui estava ligado a neurotransmissores, porque estava vendo um estudo em que cada pessoa, né, tem um neurotransmissor prevalente ali, que mais acontece. Pelo que eu estava vendo, eu estava mais para o GABA, né, para uma O pessoa GABA. mais... aí eu De tentei certa relacionar. maneira, tá ligado com o neurotransmissor, né? Então, aqui até no texto, para quem tiver curiosidade, quiser ver um exemplo de resultado da Genera, dá para acessar descubra.genera.com.br, lá tem um exemplo de resultado, você pode navegar, e ele até explica, né, que o SNP está no gene CONT, que é responsável por regular o nível de dopamina no córtex pré-frontal, né, que é uma das regiões mais nobres do cérebro humano. E o excesso dessa dopamina durante situações de estresse prejudica os preocupados, que é o seu caso. Então, pode ser uma linha mais GABA, né? E o excesso da dopamina te prejudica, né? Prejudica. Te prejudica a sua performance, enquanto que os guerreiros já têm essa dopamina mais baixa e quando sobe ela atinge um nível ok, assim, né? Pode ser uma coisa nesse sentido. Legal. Habilidades matemáticas, cara, dá para tirar isso de um DNA, cara. Aqui. Lembrando que, assim, esse é um marcador, né? De novo, Uhum. ele deve explicar talvez 2% de toda a Isso. habilidade matemática de uma pessoa, tá? Mas, né, ele até fala que no estudo se identificou 43 variantes, a gente está olhando uma delas, que era uma das mais relevantes. Mas é interessante, né? Eu acho que para você se conhecer e se direcionar, o meu deu acima da média, e realmente matemática acho que a disciplina que eu ia melhor no colégio. Que conste nos autos que o meu também deu desempenho acima da média. Boa. Temos a visão, padrão, temos impulsividade, deu nível de impulsividade elevada. Eu sou um cara de nível que caía bastante nessas. Como é que essas pessoas fazem aí? Eles fazem esses lançamentos, né? Compre Sei, agora, sei, sei, é sei, só sei. hoje. Cara, eu Você caía comprava. muito. Eu comprava, eu já não compro mais. Eu Aham. entendi como. Antes eu não entendi como funcionava uma fórmula de lançamento. Então eu era assim, tipo, Sim, pô, tem que ser hoje. Se não for hoje, eu nunca mais. Mas eu tenho realmente, de fato, essa impulsividade elevada, cara. interessante. O meu nível de impulsividade é baixo. Eu sou uma pessoa bem pouco impulsiva, assim, em geral. Legal. Aqui também fala sobre a preferência por horários diurnos e noturnos. O meu é ambos, né? Uhum. Preferência para qualquer um dos dois. Predisposição ao alcoolismo. Eu tenho um risco aumentado ao alcoolismo. Olha, então é bom evitar. Não sei se bebe ou não, mas é Não, só uma vinho. razão a mais para se evitar. Não, só vinho. Propensão a dependências de nicotina, proporção a 10%. Dez por Esse o cento é meu é baixa? 90% maior. Não, a minha propensão é 90% maior. A sua deve Olha ser só. 10% maior. Então, assim, a sua é um pouquinho maior que a gente pode considerar o padrão, e a minha é quase o dobro, né? Então, né, não, E você quando... nunca fumou? Não, assim, na adolescência, talvez eu dei um trago, mas, assim, infelizmente não foi suficiente. Acho até talvez a minha baixa impulsividade tenha ajudado a não ir por esse caminho. Isso é legal. Isso aqui é interessante para quem é biohacker também, porque tem um hack que o pessoal utiliza que é meia pastilha de nicotina ou um quarto de pastilha de nicotina
né, para você consumir ali, para ter um hiperfoco. Só que o pessoal sempre avisa, falou, cara, toma um desse por semana e ponto. Porque se você tomar isso todos os dias, isso vai viciar. E quem tem maior Eu, propensão... eu acho que, assim, tem, claro que eu entendo que cada pessoa é responsável pelo seu próprio organismo, mas eu não seguiria uma tendência dessa, né? Acho que no biohacking acho que tem Claro. outras maneiras, às vezes, mais interessantes de tentar melhorar a concentração. Só o fato de você fazer um jejum intermitente, cara, já É, amplia muito mais. tem questões de meditação, né? Também. Uhum. A percepção de gosto amargo. Eu tenho uma percepção da maioria dos tipos de gosto amargo. Então, assim, se algo Você é sente, amargo, então. eu sinto mais. Eu também. Eu odeio cerveja escura, odeio bebidas muito amargas e acho que esse marcador super tem a ver mesmo com o meu paladar. Eu aprendi, assim, antes eu tinha aquele conceito, ou é doce ou é salgado. Aí depois eu comecei a entender que não existe só o doce e o salgado, o amargo também é um sabor, Faz né? parte, Faz parte. Eu, a partir disso, eu consegui, tipo, provar um chimarrão, né? Uhum. Degustar, né? Algo um pouco mais amargo, entender o chocolate 95%, né? Que É, é bem tenso mesmo você consumir, que amargo, é amargo. E até mesmo a cera de ouvido, cara. Tem a minha cera molhada. É, a minha também é molhada, a maior parte da população europeia tem a cera mais molhada, só que geograficamente, asiáticos e indígenas, né, eles Uhum. acabaram tendo uma mutação ali na evolução humana que a maior parte deles tem a cera seca. E é interessante isso, né? Realmente a gente carrega essas variantes até hoje, assim. Legal. Não que isso também, na verdade, na prática, vá mudar muito a vida de uma pessoa, mas como curiosidade, né? Eu acho que é uma coisa interessante. É interessante porque aqui vocês mostram, né, o que entender o resultado, sugestões e até referências bibliográficas, né, para aquilo que vocês estão Isso. oferecendo, cara, é bem legal. Se alguém quiser, né, se aprofundar mais no tema, ler os artigos, né? A gente é muito a favor disso, né? Do Uhum. acesso à informação, do acesso e da democratização da informação mesmo, né? Isso. É legal que para essa referência tem até URL aqui para acessar, cara, é bem legal. Algumas delas têm, outras você tem que procurar o nome do artigo no, no próprio Google, ou no Google Scholar, PubMed. Legal. E tem um último aqui, que é o Pharma. Uhum. Cara, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, vale muito a pena. Vale muito a pena você fazer isso daqui, cara, porque ele te traz umas informações interessantes a respeito daquilo que você consome, daquilo que funciona melhor para a tua biologia, de certa maneira. Eu não sei se eu vou conseguir navegar Exato. entre os nomes aqui, que tem alguns nomes que eu não vou me atrever a falar, Uhum. mas se tem alguma ressalva com relação... Cara, Ah, tem até Viagra, é, cara. Chance padrão é, de tem resposta ao viagem. tratamento. Olha só. Bom, se precisar, né, já sabe que tem uma chance. Olha aí. Padrão, né? Então, tem algumas pessoas que têm uma maior chance de resposta, isso até pode ser até uma boa razão para usar, né, se precisar. Mas, basicamente, é interessante, assim, a gente traz aí alguns, né, são quase 20 princípios ativos de dezenas de medicamentos, e, e nesses medicamentos, né, a gente analisa se a pessoa tem, por exemplo, efeito adverso, maior risco de efeito adverso ou em relação à chance de resposta, né? Então, acho que o importante, principalmente para as mulheres, é a questão do contraceptivo oral e risco à trombose, que é super frequente, muitas mulheres tomam anticoncepcional, né? E, e algumas têm esse marcador, não sabem e estão correndo um super risco, né? Mas, assim, são várias, a gente falou até de nicotina, né? Uhum. Tem também sobre o uso da nicotina para parar de fumar. Então, eu, por exemplo, tenho uma maior chance de virar dependente de nicotina e uma menor chance de parar de fumar com o uso de chiclete
ou de adesivo de nicotina. Então, realmente eu estou são duas razões, na verdade, para não insistir Então, no, consumir. no, no tabagismo. Mas tem vários medicamentos, e medicamentos de uso mais comum, como aspirina, anti-inflamatório, né? Metformina, que é um medicamento que eu sei que muita gente toma também com a visão da longevidade. Então, acho que é super importante. Cara, que legal, cara. A Genera, ela pretende algum dia oferecer aquele teste para ver a flora intestinal, para identificar ali as Uhum. informações da flora? A gente até oferece, em parceria com outro laboratório brasileiro, tá? A gente tem ali na página o exame de microbioma, não é o nosso foco. A gente entende que faz sentido, vai fazer muito sentido aí, principalmente conforme essa ciência da, do microbioma em geral, né? Avançar, ainda tem muita coisa para se entender, para desenvolver, para estudar a questão de causa e consequência, mas eu acho que é uma área super interessante que com certeza vai avançar, Cara, que legal, cara. né? Muito E interessante. microbioma intestinal, mas acho que o futuro é fazer microbioma de pele, né? Uau. E de várias de outras maneiras, até tem questão de microbioma de secreção vaginal. Então, tem muitas coisas que a gente, entendendo melhor os organismos que tem lá e o que fazer, né? A medicina acho que vai ter esse avanço também para essa área Cara, de que legal. metagenômica. Entendo que até muita coisa do que a gente come, do que a gente se alimenta ali, às vezes é algo que destrói a nossa vida e a gente acaba não tendo essa visão. E não é a mesma Com visão certeza. que a indústria nos oferece. Isso tem destruído muito as pessoas, cara. E esse tipo de exame faz total diferença. Com certeza. Com certeza. E aproveitar até, né, não é um merchan, mas falando um ponto importante, que a Genera é o exame mais barato do mundo nesse quesito, né? Então, a gente conseguiu desenvolver um produto bem legal por um preço muito acessível e disponível aí no Brasil todo, na verdade, Argentina, Uruguai também, em breve no Chile. Então, é realmente quem tem esse interesse, essa curiosidade, acho que é uma ótima oportunidade. Claro, vale a pena. Pessoal, o link vai estar na descrição, tanto do exemplo do exame, tá? Quanto da página de compra ali para a pessoa efetuar a compra. Excelente, meu caro. Legal. Bom, Então, hoje, pode falar. foi ótimo o papo, fico feliz de ter ajudado, falado um pouquinho da Genera e de tudo que a gente vem fazendo, Renato. Acho que eu que sou também um super entusiasma da área de biohacking, longevidade principalmente, acho que você se conhecer melhor para os caminhos que você pode seguir são fundamentais. E até usar o exame como um estímulo também para dietas e outras questões, mesmo que se o resultado não for muito favorecer muito, né, esses aspectos de longevidade. Não, de fato, cara, acho que é essencial uma pessoa conhecer a si mesmo hoje nessa profundidade. E É, se ficar nessa superficialidade ou depender da saúde pública para você só remediar quando houver problema, cara, sim, aí complica. Aí é realmente difícil. é. E lembrando, claro, a genética, né, não é determinista, né? Então tem praticamente nada 100% genético e principalmente, né, de pessoas que não tenham síndromes raras e tal. Então tudo que o resultado da Genera der também, você pode mudar, né, seus hábitos ou tentar mudar que pode fazer bastante sentido nesse para uma vida mais longa e mais saudável. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua Obrigado, participação. Até obrigado. mais. Um abraço.